Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Somos Nós para Julgar? Começamos a conversar e simplesmente não conseguimos mais parar. Por isso decidimos dividir esse episódio em duas partes. Hoje você fica com a primeira parte e semana que vem a continuação. Na infância, brincar não é perder tempo. É ganhar vida, autonomia e aprendizado em cada descoberta. Brincar é o trabalho da criança. É brincando que ela descobre o mundo, constrói vínculos e aprende a ser quem é. E hoje nós temos um episódio especial temático do Dia das Crianças. A importância da brincadeira na primeira infância. E para esse episódio incrível, nós temos dois convidados maravilhosos, Catiúcia e João. Oi gente, tudo bem? Me chamo João Gabriel, eu tenho há 5 meses uma loja de brinquedos chamada Ubaú Brinquedos aqui em Manaus. Uma loja de brinquedos criativos, montessorianos, de madeira, enfim, é uma diversidade. Eu acho uma loja muito encantadora. Olá, eu sou Catiúcia Araújo, sou psicóloga e neuropsicóloga infantil e coordeno a clínica Curumim, Psicologia e Intervenção Precoce. O nosso carro-chefe de trabalho é justamente a primeira infância, o desenvolvimento e a intervenção precoce. Então, bem pautado aí para a primeira infância. Atendemos também crianças mais velhas, mas o nosso foco de trabalho é a intervenção precoce. Temos uma equipe de psicólogos. Temos uma psicóloga também que atende os pais, então é um diferencial que a gente tentou trazer. É uma psicóloga para atender os pais em psicoterapia individual, de casal, de família. Temos uma fonoaudióloga, assistente terapêutica e também um psiquiatra de infância e adolescência na nossa equipe. Tá bom? Legal. Bem completo, eu indico. Obrigada. Bem legal, né, ter vocês aqui hoje com a gente. Inclusive em Manaus a gente precisa de espaços assim, né, como a sua clínica, que nós sabemos que é um lugar muito completo, né, atende, né, toda uma família. E a sua loja também, né, João, que nós tivemos o prazer de ir lá, de conhecer e ficamos encantados com os seus brinquedos, né. É exatamente esse tipo de brinquedo que a gente precisa hoje, que ajuda a criança a desenvolver a sua imaginação, né, e da importância, né, do livre brincar, brincar sem pressão, da criança precisa ter um brincar sem um roteiro, sem aquela rigidez, né, que a gente acaba colocando no dia a dia, né, com as brincadeiras e com tudo que acontece. Brincar sozinha e sem essa questão da hiperestimulação, que é o que acontece hoje em dia. Tanto em brinquedos quanto em telas, as crianças estão o tempo todo superestimuladas e isso tira um pouco o espaço da imaginação, da criatividade e de todas as habilidades que são muito importantes nessa fase. E esses brinquedos, eles trazem tudo isso. A gente vai falar um pouquinho dos brinquedos, das habilidades e de tudo isso. Então, João, fala um pouco mais aqui sobre a tua loja, né? A gente consegue encontrar na Ubaú brinquedos para crianças a partir de quantos anos? A partir dos primeiros meses de vida até adulto, assim. Tem muito brinquedo que a gente, até mais velho, eu brinco inclusive com vários quebra-cabeças. Tenho muito jogo de tabuleiro também para família, para casal, para criança pequena. Começou daí, né? Na verdade, o meu gosto. Eu tenho esse hobby, né? De jogar jogos de tabuleiro, jogos de carta. Jogos não tão muito convencionais, né? Que normalmente você compra, tipo, imagem e ação, banco imobiliário. Existe um universo imenso, assim, de jogos de tabuleiro muito legais. Que crianças brincam também. E aí eu não vi muito isso aqui na cidade, né? São jogos um pouco difíceis de você conhecer. E aí mesclou também com... Eu percebi, né, nesse mercado que faltava muito esses jogos e brinquedos que resgatassem um pouco, assim, o brincar de fato, né? E não um brincar mega estimulante de telas e, enfim, brinquedos de madeira montessorianos, não encontrava muito aqui. E aí, por que não montar uma loja focada nisso, né? Como quando você falou, né, dos brinquedos que não são hiperestimulantes e tal, eu lembrei muito da minha infância, que aí na minha infância a gente não tinha essa gama, né, essa diversidade, e aí eu me apegava muito aos brinquedos
não convencionais, que era uma caixa de papelão, uma caixinha de sapato, a caixa de fogão que a gente encontrava, virava casinha, virava foguete, virava canoa, virava uma série de coisas, né? O meu filho, João, ele adora brincar com um rolo de papel toalha, né? Então aquilo dali para ele é maravilhoso, porque é varinha, é luneta, é espada, é túnel, é tudo aquilo que ele quiser. Ele bota os carrinhos, ele tem uns carrinhos pequenininhos que ele faz passar por dentro do coisa. Então assim, hoje, né, eu venho prestando mais atenção no brincar, né? O João já tá com 3 anos, e aí ele começou essa fase exploratória, e tanto os brinquedos convencionais que ele tem, né? E vocês já viram em algum episódio atrás que ele não tem pouco, né? A gente também incentiva muito ele a ter essas brincadeiras com brinquedos não convencionais. Eles têm... Não tem a mantinha que o João tem uma, o Henrique tem outra? E agora também ele tem uma mantinha pequenininha, assim, de 1 metro. E aí ele bota a mantinha nas costas e ele sai brincando. E ele sai voando, porque inclusive eu tenho medo quando a menina começa a subir no sofá pra se jogar pra voar. E aí eu lembrei que na minha infância eu pulava muito de paraquedas, né? Eu pegava o saco de lixo, subia no balcão da cozinha, jogava o saco assim pra cima e pulava. Aquilo dali pra mim, gente, eu tava pulando de paraquedas. Eu tava fazendo. E ali onde eu morava, no Parque 10, então todo sábado a gente via o pessoal pulando de paraquedas. E aí, como eu não podia estar lá, eu fazia o meu próprio salto de paraquedas quando eu era criança. Que maravilha. Né? E hoje o João, ele voa dentro de casa. Ele amarra o negócio aqui assim e pula do sofá, pula pro chão, pula não sei o quê. Que fase. Minhas almofadas de sofá já viraram ilhas. Até os cachorros entram na brincadeira também, porque eu tenho 2 cachorros lá em casa. E aí eu tenho uma cachorra que ela é preta e branca, né? E eu tenho um cachorro marronzinho. A cachorra preta e branca, ela sempre é uma baleia orca. O meu cachorrinho marronzinho, ele é sempre uma foca. E ele joga a almofada pra cá e ele pula pra lá, e é o meio do mar, e é não sei o quê. Então assim, o João, ele tem essa vivência, né, da imaginação, de brincar com aquilo que tiver. E também com a coleção de super-heróis que ele tem. E ele tem também esses brinquedos assim que você tem aqui de selecionar, de cores. Inclusive quando o João chegou aqui, que ele mostrou esse arsenal maravilhoso aqui de brinquedos, que eu vi esse aqui dos potinhos de seleção de cor, eu simplesmente fiquei maravilhada. Como o João falou, ele também brinca, né? Quando chega um brinquedo na loja. Com certeza, gente, meu sonho era ter uma loja dessa, porque eu ia chegar, a primeira coisa que eu ia fazer ia ser brincar, né? E aí eu fiquei apaixonada, que a gente tem lá em casa isso daqui, e é muito legal, uma brincadeira direcionada que dá pra fazer com eles. Sim. E 2 coisas, a gente foi visitar lá ao baú, e 2 coisas que eu achei muito interessante. Uma é a disponibilidade dos brinquedos. Então, uma das nossas sócias levou o pequeno e ele explorou tudo, assim. Então, sempre tem um brinquedo aberto. E a criança vai ficar lá imersa naquele mundinho, na imaginação, pode mexer, né? Porque a gente às vezes tem medo de levar a criança pra loja de brinquedo, porque quer mexer em tudo, né? Sim. E vai quebrar e tudo mais. Então eu achei essa disponibilidade, essa abertura de realmente a sua criança pode entrar, pode brincar assim e tal. E o tempo todo ele fica explicando, conversando com os pais, mas a criança tá lá explorando aquele mundo incrível que é a loja, e que depois não quer sair, não quer ir embora pra casa, né? E aí a outra coisa que eu achei muito legal é o que a Tatá começou perguntando. Que idade que são seus brinquedos? Eu acho muito legal que os brinquedos são muito mutáveis da idade, assim. Eles vão crescendo junto com a criança. Então, o mesmo brinquedo tem várias variações de brincadeiras, que aí consegue brincar com um bebezinho de 1 aninho, aí a criança fez 2, ela já tem outras brincadeiras dentro do mesmo brinquedo. Então, são brinquedos que dão essa... além de ser econômico para os pais de não ter que ficar comprando milhões de brinquedos a cada fase da criança, também tem essa questão de sustentabilidade mesmo, de não ter que comprar tantos brinquedos que são descartáveis e que depois vai ter que estar doando e vai estar entulhando a casa de outra pessoa. Nossa casa fica entulhada, entulha a casa de outra pessoa e vai... Porque tem brinquedos que realmente aquela fasezinha acabou, aquele brinquedo já não serve mais pra criança. Não serve pra outra coisa. Então todos esses aqui têm uma plasticidade a ponto da gente chegar lá na loja e brincar também. Então nós adultos já ficamos ansiosos pra brincar com esses brinquedos que têm formatos diferentes e jeitos diferentes de brincar. Imagine as crianças. Então isso que é o legal do brinquedo crescer junto com a criança
mudar a forma de brincar, mas continuar o mesmo brinquedo. Olha, Você eu sou fica- suspeita para falar da Ubaú, porque, assim, a Curumim virou cliente e a gente tem uma parceria, já querendo fazer... Esse momento aqui já é uma parceria, né? Já é fruto dessa nossa conversa. Já era uma ideia que a gente tinha de Já fazer era uma especial. ideia. A gente queria fazer justamente, gravar algumas coisas, fazendo essa comunicação entre a loja e a clínica, e veio essa oportunidade, né? Aham. Então eu sou suspeita porque a loja tem assim uma proposta que eu, enquanto mãe, enquanto terapeuta, acredito muito. E a gente consegue sentir toda essa energia quando a gente chega lá, sabe? Essa energia de que não é o brinquedo pelo comércio do brinquedo, Sim. né? Mas é o brinquedo por todas as oportunidades que o brinquedo oferece. De vivência, de interação, de aquisição de habilidades. Eu acho que a loja passa realmente essa máxima de que brincar é terapêutico, né? E brincar é terapêutico para a criança, mas deveria ser para a gente também, enquanto adultos, enquanto pais, né? É que a gente, ao longo da vida, a gente vai se desligando da nossa criança interior, das nossas memórias. E aí a gente começa a viver muito pro mundo do adulto. E a gente começa a achar que brincar é uma coisa só da criança. E aí brincar é bobo, brincar demanda tempo, eu já tô muito cansado, eu não tenho paciência para isso. Então, brincar deveria ser terapêutico também pro adulto. Se confunde Né? muito ser criança com ser infantil, né? Justamente. Ser um adulto criança, né? Tá aberto para brincar, se divertir, criar coisas novas com crianças também, ou com outros adultos, ou ser infantilizado, né? Que são coisas bem diferentes. Sim, é porque quando na brincadeira a gente acaba acessando muitos conteúdos nossos. Então, nas brincadeiras, a gente de fato se torna engraçado, a gente de fato às vezes fica meio atrapalhado e aí vira uma coisa engraçada e as pessoas envolvidas ali riem. Na brincadeira, às vezes a gente é ridículo, a gente imita um leão num som diferente. Sim. Ridículo no bom sentido. Eu saio desse jeito muito certinho de funcionar e eu me entrego a uma imaginação, a um momento sem censura. E para isso a gente tem que se jogar. E nós, adultos, temos muita dificuldade, porque a gente já fica, eu tô sendo ridículo. Tá sendo esquisito. Eu tô sendo muito infantil. Não, isso é só da criança. Eu só sei brincar de coisas muito estruturadas. Então, mas brincar deveria ser terapêutico também para o adulto. Eu acho legal da Kat é porque ela vai me contando, né? Quando a gente, ou às vezes eu visito lá a Curumim, ou ela vai lá na loja, ela vai me contando o que ela faz com os brinquedos, né? E ela tem uma flexibilidade muito legal de usar eles realmente como recursos. Então, ela vai contando, né? De quais são as ferramentas que ela usa de cada brinquedo. Ela transforma os brinquedos, faz várias, coisas diferentes. E eu aprendo muito com a Kat. A variação, né? A variação de cores que dá pra fazer, de coisas, né? Na verdade. Das classificações, de como fazer jogos com brinquedos. Esse daqui é um recurso maravilhoso também, que dá pra criar várias coisas, a gente pode falar depois. Eu acho muito legal a flexibilidade que ela tem. E essa ideia a gente já tinha, né, de montar um episódio sobre brincar, primeira infância, aprendizado, a importância de brincar, e brincar é terapêutico. Brincar. E a gente tem uma premissa lá na clínica, né, e da própria intervenção precoce, é que um brinquedo, ele não é só um brinquedo. Ele se torna um universo de oportunidades. Então, um brinquedo ele pode virar vários brinquedos. Assim como qualquer objeto, como você falou, da caixa de papelão, das garrafas PETs, das toalhinhas, da almofada, das mantas, tudo isso vira possibilidade de brincar, né? Com certeza. Faz uma cabaninha, ou pega a rede e bota o lençol assim, né? Faz a cabana lá dentro, aí sai. É muito, muito legal quando as crianças usam essa imaginação. Mas é justamente essa questão da gente dar o espaço para elas usarem essa imaginação, né? Tanto com o estilo de brinquedos que a gente dá acesso, porque realmente os brinquedos hiperestimulantes vão brincar por elas e a função delas vai ser observar, né? Quanto a gente dá esse espaço mesmo de
embarcar na brincadeira, como você estava falando, da criança. Então é o momento que a gente vai lá mergulhar. Então você é não sei quem, eu sou não sei quem. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Exatamente, tu sabe bem. Tem os brinquedos, né? O João tem uns super-heróis. E aí, como você falou, o brincar, ele é terapêutico. Só que assim, a gente, nessa posição de adulto, responsável, mãe, pai, provedor e tal, a gente se prende muito, né? E na hora que a gente vai brincar, se eu vejo que isso aqui é a imagem de um elefante, e o meu filho tá falando que não é, mamãe, esse aqui é o hipopótamo, esse aqui é o porquinho. E é instinto do adulto falar, não, filho, isso aqui é um elefante. E a gente tem que se deixar levar, né, da criança falar, não, mamãe, mas esse aqui, olha, esse aqui é o elefante, esse aqui é o porquinho e eles são amigos e tal. Com os heróis do João, às vezes eu coloco, né, ele traz o vilão e o herói, e aí ele quer colocar os heróis e os vilões como amigos, e eu fico corrigindo, e ele fala que, não, mamãe, mas é porque hoje eles são todos amigos, né? E tem uma coisa bem interessante do João, porque tem o Thor, né? Que é o deus do trovão. Todas as vezes que começa a trovejar, que vai chover, ele sai de onde ele estiver e ele fala, mamãe, o Odin tá brigando com o Loki de novo. É assim mesmo. Ou então, eu que falo pra ele, eu falo, filho, pergunta do Loki o que é que ele fez. Ele fala, o Loki brigou com o Thor, mamãe. Já sei que trovejou, ele já vai vir com o Loki, o Odin, o Thor na Quando cabeça não, ele dele. corre e pega o martelo dele. Ele tem um martelo também, aí ele Top. já desce a escada, olha, casa tem uma escada, aí ele já desce assim, né, batendo pé, pá, pá. Aí o martelo liga, sai uma luz, sai um barulho e tal, aí ele fala, eu sou o Thor! Falo, meu Deus do céu, e eu sou quem, meu filho? Eu já pergunto logo, quando ele já desce assim, com o personagem formado, aí eu já pergunto logo quem sou eu, né? Pra Aí você entrar na Claro, porque se eu errar, se eu falar que eu sou a Mulher Maravilha, ele já me corrigiu. Não, mamãe, você é a Viga, porque você é a mãe do Thor. Aí eu, tá bom. Aí eu já falo pro meu marido, falando, Odin, tudo bem, Odin? Aí ele, tudo bem. Então a gente já entra, né, Exatamente. no universo dele ali. E aí eu já sei que eu vou ter que parar de fazer o que eu tô fazendo, porque ele já vem com a brincadeira, a gente vai ter que parar, vai ter que brincar. E aí demanda atenção, dedicação, né, para aquele momento que ele tá precisando, né? E aí a gente tem que deixar ele conduzir a brincadeira. Às vezes eu tento corrigir alguma coisa aqui. Não, mamãe, não, agora você vai fazer assim. Não, mamãe, a Viga faz assim. Então, Tem alguma brincadeira que vocês não gostam que eles brinquem? Ou um tipo de brinquedo que vocês não gostam que eles brinquem? Isso acontece muito. Arminha. eu não Eu sou gosto que ele chata. brinque de videogame. Eu tenho videogame lá em casa. Então, quando ele me pede pra brincar de videogame, no tradicional, aí eu falo, filho, vamos ver um horário que o papai vai brincar com você, né? Legal. E aí o Bruno brinca com ele. Mas assim, eu não gosto de deixar ele solto no videogame. E eu não gosto também dessa questão de armas. De amigo. E é uma coisa que quando a criança começa na escola, aprende, né? E aí eu fico... meu filho, mamãe não gosta, tá? A gente não vai brincar disso, não. Aí ele é só com meus amiguinhos na escola. Só com seus amiguinhos na escola. Em casa você não vai brincar disso. E aí a gente começa a procurar outras brincadeiras, outras substituições. Mas quando ele começa a pegar qualquer pau que ele acha, vassoura, não sei o quê, qualquer coisa que ele acha, e vira espada, e depois vira arminha, aí eu já começo a cortar essas brincadeiras. Não, mamãe não vai brincar disso. Não vou ele proibir, não vou, né, podar a criança, porque faz parte do convívio social dele na escola, mas eu também não incentivo e eu não vou participar, eu corto logo. Não, a da espada eu sempre deixo, porque ele desce, ele incorpora algum guerreiro lá e aí ele brinca de espada. E aí eu coloquei um papel crepom, uma fita assim de papel crepom bem grande, né? E aí eu amarrei no ventilador, ligo o ventilador e fica aquele negócio assim. E ele fica lutando com aquele papel crepom ali numa animação tão Legal. grande. E aí é o polvo, e é o monstro, e é o não sei o que, e é o dragão, e ele luta. Às vezes eu fico pensando, gente, esse papel crepom podia rasgar, né? Porque eu fui inventar esse negócio, o papel crepom simplesmente ele não rasga de jeito nenhum. Se eu quisesse manter, ele já tinha rasgado, mas eu fico rezando pra ele rasgar, ele não rasga por nada na vida. Mas assim, não tenho. Só a questão do videogame mesmo que eu seguro Dá uma ele. segurada, questão de arminha, né? De resto, ele pode usar a imaginação dele. Ele conhece também muitos personagens por conta da escola.
personagens novos, personagens de coisas que ele não assiste, não vai assistir. Mas ele conhece os personagens. Inclusive, ele começou a gostar de Patrulha Canina por causa da escola. Ele não vê em casa, ele não assiste Patrulha Canina, mas ele sabe todos os personagens, sabe tudo, porque eles conversam entre eles. Então, eu também já aprendi todos os personagens. A gente brinca de vez em quando. Eu comprei até os bonequinhos da Patrulha Canina. Não necessariamente ele vai assistir isso pra ele gostar. Ele pode participar de todo o convívio social. E, inclusive, eu brinco junto com ele pra mostrar que aquilo tudo bem, que aquilo é legal e tudo mais, e que faz parte. Então, eu realmente não seguro as brincadeiras. A gente tenta ao máximo incentivar o livre brincar, que é o que a Tatá falou, que é aquele sem interferência, a gente mergulhar na imaginação dele, deixar a criança guiar, deixar observar muito o que ele tá trazendo com aquela brincadeira. Então já aconteceu dele brincar de escolinha, e aí eu começo a perceber qual é o comportamento que a professora tem. Então, tudo isso, tudo que ele vai brincar no livro Brincar vai ser um espelho de alguma coisa que ele tá observando, que ele tá trazendo de algum ambiente que ele tá convivendo. Então a gente se expressar, né? Então a gente tá sempre observando, apoiando e se inserindo dentro desse livro Brincar dele, que ele tá conduzindo. Não que não tenha a brincadeira direcionada, que eu também sou pedagoga, então tá na minha veia. Mas eu tento dar muito esse espaço pra ele. Então ele se expressa muito através dos super-heróizinhos dele. Ele tem lá a caverna do Batman, e aí ele faz, e aí daqui a pouco eles estão brigando, daqui a pouco é todo mundo amigo. Aí tem a festa no castelo do Batman com os heróis, com os vilões, com não sei o que, até dinossauro entra no meio. Então tá tudo entra certo. Um Sonic no meio da caverna do Batman. Realmente é isso. A criança, ela não vai querer brincar de outra coisa, conseguir brincar de outra coisa, porque ela normalmente vai reproduzir o que ela já vê, né? No dia a dia, o que os amigos brincam, o que ela vê na escola, o que ela vê no desenho. Então, arminha, espadinha, tudo isso faz parte realmente da nossa cultura pop. E se ela não tiver oportunidade, né, de ter um direcionamento para descobrir outras coisas, ela não vai conhecer por conta própria, ela vai viver naquele universo. Deixar por conta da escola, vai. Isso. Eu ia falar justamente sobre essa questão. A gente vê que algumas famílias têm restrição de algum tipo de brincadeira. Ou por percepção de mundo, que é o que vocês estavam falando, né? Então, esse conteúdo aqui eu não trago, mas ele tem acesso, e quando ele traz, eu escuto, acolho, mas eu tento direcionar para outras coisas que estão mais de acordo com os meus valores. Sim, com a idade. Com a idade, que eu acredito, com o né? que você acredita de que é importante ali para o desenvolvimento dele. Algumas famílias restringem por questões religiosas também. Sim. Por princípios religiosos. E claro, a gente precisa respeitar muito a forma de pensar e de ser de cada família. E o brincar, ele acaba entrando como um repertório que também combina com essa questão dos valores daquela família, né? Mas o que a gente fala muito para os pais é só para ter cuidado para não radicalizar. Porque os excessos, eles são ruins nas duas pontas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A criança, ela vai ter acesso, ela vai saber que existe tela, ela vai saber que existe o brinquedo de super-herói, ela vai saber que tem a arminha, ela vai saber. Então, o importante é a gente acolher que ela vai trazer essa informação, não criar um tabu disso, porque tudo que vira um tabu também fica mais atrativo. Sim. Eu já tive criança que não podia ter contato nenhum com videogame. O que aconteceu? Ficou louco por videogame. Toda vez que ele ia na casa de um amiguinho, uma festinha que tinha videogame, ele preferia ficar no videogame do que brincar com os amigos. Por quê? Porque na casa dele, o assunto videogame era um tabu. Não pode brincar de videogame, não é legal, aqui não entra. Então a gente tem que ter cuidado pra gente não radicalizar, porque a criança tá imersa numa cultura Meu e filho ela é vai assim com whey receber protein. informações, né? Meu filho é assim com whey protein, porque eu e meu marido a gente toma, então vez ou outra ele tem acesso, ou a gente toma à noite ou de manhã, e ele é doido pra experimentar, então toda vez ele fala, ai mãe, quando eu ficar adulta eu vou tomar isso aí. Meu filho. Então o legal é a gente acolher
acolher com naturalidade e direcionar. Como você falou, o videogame é uma atividade que é legal você fazer com o papai ou você fazer comigo, porque a gente brinca junto. Porque, na verdade, vocês querem monitorar que tipo de jogo ele tá fazendo, ou qual é a repercussão que aquele tempo de videogame pode causar no comportamento dele. De tela. É isso que eu ia gerenciar falar. O tempo, isso, né? A gente tem muito a questão da restrição das telas. Não restrição total, mas a gente tem muito de que aquele controle, tempo, né? se aquele tempo vai existir, que seja um tempo proveitoso em família, que seja um tempo de criação de memórias boas. Legal. Então, a gente tem um pouco isso. Então, talvez por isso que tem esse controle, não só pra observar, porque querendo ou não, um jogo de videogame lá no teu videogame, né, que não seja acessado na internet, não tem tanto perigo dele acessar algum jogo que não deveria. É mais a questão mesmo da construção de memória. Se vai usar aquele tempo de tela, se ele já tá imerso na tela, que seja um tempo em família, que seja um tempo divertido, que seja um tempo que vai levar pra vida as memórias, né? Sim, muito, muito legal. É o horário muito legal. Tem o dia do cineminha. Sim. Né, que aí ele já tem toda uma preparação e tal. Na verdade, essa questão do cineminha com a preparação, eu me inspirei meio que em você, porque eu deixava ele assistir. Filho, o que você vai assistir hoje? E ele gosta muito do filme dos super-heróis. Então, 184 vezes já foi assistido o filme dos Vingadores. Não tem o que fazer. Só que eu só deixava. Filho, você quer assistir o quê? Hoje é sábado, hoje você pode assistir. Mamãe, eu quero os Vingadores. Eu já sabia. Então, só que aí eu mudei. Aí eu falei, filho, vamos fazer uma coisa agora, vamos fazer o dia do filme aqui em casa, o que a Ariel já fazia. E eu só fiz adaptar, né, o que eu fazia e ela também, só que ela fazia de uma maneira mais legal, digamos mais assim. lúdica, assim, é o dia do filminho, né? Virou um evento. Só fica, uma coisa especial pra gente fazer em família. Aí faz a pipoca, aí pega o lençolzinho, vai todo mundo pro sofá, e todo dia a gente assiste. Aí bota uma iluminação diferenciada atrás da televisão. Que legal. Então desliga todas as luzes da casa, aí cada um com seu baldinho de pipoca. Virou o dia do filminho, porque ele sabe que durante a semana não vai rolar a televisão. Então, eles têm, restrição e tal. Não, porque assim, se eu conseguir adequar toda a rotina dele certinha, nem dá tempo dele ir pra tela. E é um controle mesmo desses estímulos e maravilhoso, né? Você não tá dizendo, olha, aqui não entra tela de jeito nenhum, aqui não entra o videogame. Entra, mas entra em determinados momentos com determinados objetivos. Exatamente. A minha criança não fica só nisso. Então, lá fora, ele vai, quando ele interagir com outras crianças que têm um repertório diferente, ele vai poder falar alguma coisa de videogame, ele vai poder falar alguma coisa de personagem, mas ele não vive só isso. E ele não vive esse brincar sozinho. Ele vive junto com a família, interagindo. Então, é fazer um controle. Isso é importante mesmo. Sabe o que é legal nisso? É porque quando alguns pais chegam lá e por conta desse problema de telas e tal, de celular, eles perguntam assim, eu quero um brinquedo que o meu filho brinque sozinho. Não tem graça. Então, isso é uma habilidade, né? Brincar sozinho é uma habilidade que a criança vai desenvolver, mas não é um brinquedo, né, que vai trazer isso para ela. Então, por exemplo, você vai comprar um brinquedo para criança, quer desenvolver essa habilidade, primeiro você tem que brincar com ela, né? Fazer ela ter esse repertório. Por exemplo, tem elefantinhos, né? Esse brinquedo aqui é muito legal. Tem várias ferramentas para você utilizar. Mas, por exemplo, o elefantinho, você pode brincar de historinha com a criança, você pode empilhar, fazer joguinho. Porque depois que você mostrar várias opções de brincando com a criança, isso vai ser um repertório para que quando ela estiver entediada, que é uma coisa muito importante para a criança, saber ficar entediada, porque momento de ócio. É só nesse momento que ela vai acessar essas pastas da cabeça, né? Do que eu posso fazer, não tem mais nada para fazer aqui em casa. Aí que ela vai acessar essas coisas, essas lembranças desse repertório para brincar sozinha, que é uma coisa muito importante para estimular a criatividade, mas não deve ser a única coisa de brincar, né? Sim. Tem que socializar, tem que também ter tempo de qualidade com a família, de brincar de faz de conta. 3 anos, né? Eles já brincam de comidinha, eles gostam de brincar de comidinha. Já, eles têm comidinha. Desde 2 aninhos, acho que antes, né? Acho que quando eles já estavam já naqueles brinquedinhos
grudar, de velcro, né? Uhum. O João tem, ele faz comida pra mim. Começa a brincadeira eu escolhendo o que eu quero comer, né? Muito Termina legal. a brincadeira ele me trazendo que ele que ele que é o dono do restaurante, então começa assim até eu escolho e os preços são normais, né? Aí já termina ele me dando o que ele escolhe e o preço é o que vem na cabeça dele. Às vezes eu peço só um copo de suco de laranja, aí ele fala, não mamãe, você vai tomar o suco de acerola agora. E quanto que é? Aí olha, R$100. Eu falo, meu filho! O meu filho, o primeiro preço que ele aprendeu a falar foi 150. E aí, tudo que a gente queria comprar na vendinha dele era 150. Meu filho, mas 150 o pimentão tá muito caro no canal. Você me vende por R$1? Não, mamãe, 150. Aí a avó vem lá e fala o quê? Eu pago 150, essa tua mãe, não sei o quê. Aí ela comprava o pimentão dele por 150. Agora, essa questão de que o brincar, ele é uma expressão de muito conteúdo emocional das crianças. Se a gente observa essa brincadeira, deixa eles darem ali o enredo, como é que as coisas vão acontecer, a gente consegue perceber muito conteúdo deles. Sobre como eles estão enxergando a gente, enquanto pai e mãe, como que eles estão se relacionando com os coleguinhas, como é que eles estão lidando com as várias informações, o comportamento da professora. Eu lembro quando a minha filha, que hoje tem 12, quando ela tinha ali quase 6 anos, ali terminando a primeira infância, ela gostava muito de brincar de médica. E aí, teve um dia que ela disse, vamos brincar de médica? Eu sou a doutora Cecília, você é a paciente. Aí ela veio e aí me consultou, aí eu falei que eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, aí ela me examinou, aí ela disse, peraí, eu vou fazer a receita. Aí ela foi lá para um bloquinho e aí ela já estava escrevendo algumas palavrinhas, aí ela escreveu lá algumas coisas, algumas dava para entender e outra não. Aí ela disse, tá aqui a tua receita. Você precisa trabalhar menos. Você precisa ficar mais calma, assim, ó. Respira. Você precisa ficar mais calma. E você precisa brincar mais com a sua filha. Olha, essa foi a receita dela. Aí eu disse, eu entendi. Eu disse, esses são os remédios? Ela disse, para parar a sua dor de cabeça. Olha. Aí eu disse, tá bom. Aí daqui a pouco ela foi lá, aí anotou o valor da consulta. Aí ela trouxe, eu disse, mas não é, a gente não tava brincando. Ela falou, mas a consulta é paga. Mas a consulta é paga. Essa questão do que eles trazem, assim, muito do que eles veem da realidade, né, pra brincadeira, pra alguma coisa, e o modo como eles repetem muito. Quando você falou que ela brincou e que eles trazem, né, nós fomos pra algum arraial na cidade. E aí, o João falou assim, mamãe, eu quero uma água. Ele tinha acabado de ir na pescaria ganhar um celularzinho. Aqueles que ficam só fazendo um monte de barulho sem sentido, né? Ganhou um celularzinho. Aí tava com o celularzinho brincando na rua. Ele falou, mamãe, eu quero uma água. Aí eu olhei e falei, cadê meu marido? Que eu falei pra pagar. E ele já viu que quando eu vou pagar alguma coisa, eu puxo o celular e eu falo assim, débito ou crédito, e eu aproximo meu celular. Quando eu perguntei, cadê? Aí ele falou assim, não, mamãe, pague com o meu celular. Oh, meu Deus. Tá bom, tudo bem. Aí eu peguei o celular dele, né? Fui lá, paguei e tal. Aí ele ficou do meu lado. Aí a moça falou assim, débito ou crédito? Aí ele, Pix. Aí eu falei, moça, nesse aqui, eu mostrei meu celular, aqui é no débito, mas aqui a gente paga no Pix, tá? E a moça começou a rir, falou, e aí depois eu falei pro meu marido. Aí ele falou assim, mas rapaz, ele pagou com o celular dele. Eu falei, foi, agora o celular dele também paga, igual o nosso. Não, achei interessante você falar que ele utilizou recursos do brincar para essa atividade do pagar a conta. E aí eu fiquei lembrando que, além do brincar ser terapêutico, é uma projeção das emoções, e a criança projeta e organiza emoções, né? Além de ser um campo de desenvolvimento de várias habilidades, de linguagem, de simbolismo, de faz de conta, de motricidade fina, ampla, de regulação de comportamento, espera, minha vez,
sua vez, quando as brincadeiras começam a ficar um pouquinho mais estruturadas. Além de tudo isso, a brincadeira, ela também tem uma função muito importante para a criança desenvolver habilidade de vida diária. E esse exemplo que você falou é muito disso. Então, por exemplo, às vezes eles brincam onde os personagens usam o banheiro, o personagem dá descarga, o personagem lava a mão, o personagem faz a comidinha, que são atividades de autonomia e independência pessoal. Pagar uma conta é uma atividade de independência pessoal. Então, quando ele faz, ele trouxe das brincadeiras, devo ter brincado disso antes, vi meu pai e minha mãe fazendo, então é dessa maneira que paga uma conta, né? Então eles trazem isso, ajuda a desenvolver inclusive independência pessoal, quando a gente brinca de mercadinho com eles, né? Tanto que tem agora os pais que fazem isso com o IA, né? Aí o Homem-Aranha escovando o dente, coisas assim, pra mostrar que os heróis, os personagens também fazem essas coisas. Vem escovar o dente, até o Homem-Aranha escova o dente. Então Sim, com certeza. Uma vez o João tava brincando de restaurante, né? Aí na hora ele trouxe a conta pra mim, eu falei, olha, moço, mas é porque eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou pra mim, paga no crédito. Essa parte de brincar de restaurantezinho, eu faço desde muito pequeno com meu filho, desde que ele era muito pequeno. E aí, a gente brincava assim, normal. Ele cozinha ali, aí eu como, eu digo o que eu quero e tal, não sei o quê. Quando ele foi brincar com umas amiguinhas, chamou umas amiguinhas lá pra casa da avó dele, que ele também tem uma cozinha lá. Nossa, mas aquilo virou um restaurante, cada um tinha sua função, porque as meninas eram um pouquinho mais velhas, né? Então eu achei isso tão legal, porque além dele saber brincar sozinho por conta do tempo que a gente já passou brincando juntos, né? Mas ele tinha uma habilidade de cozinha, que era ter alguém que fazia um pedido e aí ele preparava, né? E com as meninas ele já descobriu várias funções do restaurante. Então tinha o garçom, tinha a cozinheira, tinha quem pegava o pedido, então ele começou a brincar com uma brincadeira muito mais estruturada por conta do brincar com outras crianças. Então, além de brincar com os pais, justamente pra ele aprender essa habilidade de brincar sozinho, que ele veio criar já hoje com 3 aninhos. Até 3 aninhos ele era grudado e só brincava se a gente brincasse junto. Então, realmente um brinquedo que vai fazer o milagre da criança brincar sozinho não existe. A gente brinca junto, ele aprende e consegue fazer sozinho. Mas o brincar com outras crianças também traz tantas outras habilidades, tanto sociais quanto de vida prática mesmo. Cada um tem a sua vivência de vida prática e das suas próprias brincadeiras com seus pais. E quando une isso, assim, é tão legal ver que cada um consegue somar pra brincadeira. Então a brincadeira fica tão completa e são 4 criancinhas brincando, assim, sem a interferência dos adultos, mas ainda assim, cada um conseguiu trazer o que aprende na sua casa. Então, uma faz o pagamento, a outra é a cliente, e cada um tem Achei muito legal, assim, como que as crianças, quando se unem, a brincadeira ainda fica mais rica ainda, mais do que a gente consegue. Vem muita criatividade, né? Muito. Vem, porque acaba que eu, falando por mim, eu tenho muita rigidez, assim, né, cognitiva, assim, se eu tiver que fazer uma coisa... Alguém concordou ali. Não, mas é porque eu também tenho um pouco. Então, se eu, por exemplo, se eu pego isso aqui pra brincar e alguém me ensina que eu tenho que brincar desse jeito aqui, que eu tenho que fazer essa estrutura aqui, sim, eu só vou brincar desse jeito. Aí, pra eu brincar com isso aqui de outro jeito, alguém vai ter que chegar pra mim e falar, olha, você pode brincar assim também. Então, eu brincava com ele nessa questão de restaurantezinho e eu só brincava sempre do mesmo jeito. Quando ele começou a brincar com a Isa é minha vizinha, ela tem 9 anos. E é maravilhoso. A Isadora, ela é outras formas de uma criança mesmo, assim. Ela tem 9 anos e hoje em dia você vê crianças de 9 anos que já são muito adultizadas. Sim. Mas a Isadora, ela é perfeita, assim, ela tem 9 anos, mas ela tem uma imaginação, ela brinca, ela tem paciência, ela cria e tal. E ela trouxe essa brincadeira do restaurante de outras formas também pro João. Porque como eu gosto muito de cozinhar e eu ensinei o João a cozinhar, eu trouxe o João para essa realidade de cozinha, então toda vez que a gente brincava de cozinha, eu escolhia e ele cozinhava. E era sempre assim. Quando a Isa entrou na brincadeira, aí a Isa ensinou que tem a pessoa que pega o pedido, a pessoa que serve. E ele me servia assim, esse é o refrigerante, esse é o suco, essa é a batata frita. A Isa já trouxe pra ele... A bandejinha. João,
leva na bandeja pro seu cliente. Mas o Olha. João, ele brincava assim, antes dos 3 anos, de quê, por exemplo? O que ele, desde bebê, ele se estimulava mais? Então, até 6 meses, que foi quando eu fiquei com ele em casa, né? Eu seguia, né, a cartilha dos brinquedos de estímulo, de rolar, de não sei o quê. E aí eu voltei a trabalhar e ele ficou com a babá. Então, até ele fazer 1 ano e meio, ele ficava com a babá. E mesmo eu deixando todas as recomendações e os brinquedos, que a gente tem isso aqui lá em casa, que eu falava pra ela, brinca com ele, que é pra ele ver. Eu falava pra ela, você não precisa fazer nada dentro da minha casa. Você só precisa brincar com o João. Ou ver o João brincar e tá sempre perto dele. E aí ela começou a deixar ele muito na televisão. Então, o João, ele teve um gap ali, porque ela deixava ele na televisão. E aí, às vezes, eu ligava as câmeras lá de casa e eu via que o João tava na televisão. E aí, eu tentava puxar. E aí, quando era eu que estava em casa com ele, a minha sala de casa, ela era uma mistura de sala de aula com creche, porque eu tinha uma parede Tinha os cartazes. com cartazes, com letras, com formas, com números, com cores, com tudo aquilo. Que aí, quando eu chegava do trabalho, era que eu ia brincar com ele assim. Só que eu não tenho a minha imaginação. Eu sou uma pessoa muito assim, descobri essa forma de brincar, então para sempre vai ser assim. Depois que a minha cabeça fala que só tem desse jeito, para eu mudar é muito difícil. E era isso que eu não queria que ele tivesse. Então, nesse período é que a criança cria os próprios padrões, né? Então, existem brinquedos adequados para todas essas idades. Sim. 3 anos, ele já vai querer brincar de faz de conta, criar realmente os cenários do dia a dia. Só que antes, que brinquedo você dá, né? Para bebê, para até ali os 3 aninhos. No primeiro ano, a criança, ela tá muito suscetível aos estímulos, né? Então ela tá entendendo, tá querendo descobrir como é que o mundo funciona, né? Então tem os cartões de alto contraste para bebês, né? A partir de 0 meses até 9 meses, que eles vão identificando as cores, entender o contraste, a diferença de luz, de sombra, a diferença das cores, o som, eles estão buscando os sons, o barulhinho das coisas. Aí, a partir dessa idade, ele já vai começando a jogar as coisas no chão, entender causa e efeito, né? Que as coisas que ele faz têm consequência. Então, é o cérebro se desenvolvendo, buscando os padrões de como as coisas funcionam. Dar tela nessa idade é muito arriscado por isso, né? A criança cria padrões que não sabe viver fora daquilo. Sim. Depois por isso que eu tive que colocar ele na creche. Aí eu falei, não, eu não queria o João na creche. Na verdade, assim, meu sonho de maternidade, meu sonho de mãe, meu sonho de princesa, né? Era ter o meu filho, e aí eu ia ficar em casa cuidando dele até lá pelos 3, 4 anos, e eu ia desenvolver tudo isso em casa com ele. Tanto a O sonho dela é fazer isso com 3. Até o terceiro ter 3, 4 anos. Eu queria ter 3. E aí eu queria ter essa parte, né? O horário da brincadeira, o horário do aprendizado, o horário da tela, o horário da comida, o horário de tudo. Na minha cabeça, no meu sonho perfeito, eu ia conseguir fazer tudo isso. Mas eu consegui fazer só até 6 meses, né? E aí quando você fala, é importante pro desenvolvimento da criança e tal e tudo mais, e eu perdi exatamente esse período do João, esse né? time, Porque eu voltei a trabalhar e ele ficou com a babá. E aí eu tava vendo que você trouxe esse brinquedo aqui, ele é muito interessante. A importância dos teus brinquedos, elas são essa daqui. Ele tem um negócio desse de hambúrguer lá em casa, só que o dele é um de plástico. E esse brinquedo de plástico só tem uma maneira de montar. Porque se você trocar, ele não vai encaixar, né? E aí, se eu tivesse tido a oportunidade de ter esse aqui com ele, mesmo que fosse no pouco tempo dele que eu ficava com ele para brincar, eu teria conseguido trabalhar outras coisas nele, né? Que foi o que a gente conversou mais cedo. O Henrique, ele teve um desenvolvimento da imaginação primeiro do que o João. Apesar do João ser mais velho, o Henrique pegou isso mais rápido de brincar, de jogar a imaginação dele. E o João não. Por quê? Ele tem o brinquedo lá em casa que só tem uma configuração. E esse aqui não. Esse aqui você pode colocar a carne em cima, pode colocar o tomate e pode colocar o negócio. E não quer desse jeito? Beleza. Não, eu não gosto disso. Eu quero colocar um vegano. Pode fazer do jeito que for, né? Então,
essa plasticidade dos brinquedos, essas coisas que eu não tive, que o João perdeu, né? Porque ele tava com babá e aí ele ficava, né, à mercê do que ela quisesse. Aí, não o suficiente para, no caso eu, mãe sem imaginação, esse aqui, ele vem também com a ordem. Então, a criança, ela pode brincar, ou ela segue essa ordem, né? Sim. Ou ela inventa o sanduíche do jeito que ela quiser. Esse é um exemplo muito legal. Por exemplo, se a gente ofertasse esse brinquedo, como uma criança brincaria já dos 6 meses em diante? Esse é um brinquedo que é a partir de 3 aninhos, né? Mas se você ofertasse uma criança, não tem problema desde ser sob supervisão. Mas, por exemplo, um bebê, como é que ele brincaria ali? Ele primeiro ia descobrir a questão de encaixar. Sim. Então, os bebês vão buscar encaixar. Então, você pode ofertar coisas de encaixar, de padrões de formas, de som principalmente, muito som. Instrumento musical. Você, às vezes, nem precisa investir. Som não eletrônico, som né? não Sim. eletrônico, é importante. Você, às vezes, você nem precisa investir, né, no brinquedo. A diferença é você pegar, de criar seu próprio brinquedo com a garrafinha, que é muito bom, do que você investir realmente no brinquedo de qualidade, que até o material de madeira é muito bom. É próprio para a criança não se machucar. É próprio, né? isso. Você tem mais segurança, mas você pode também fabricar seus próprios brinquedos, porque às vezes o brinquedo ele é muito específico para uma habilidade, tá tudo bem. Investe em coisas que você acha que pode ser bom, que é importante, e o que pode ser mais transitório, você mesmo fabrica, brinca, e não tem problema. Mas, por exemplo, esse sanduíche aqui, ó, presta aqui rapidinho. A criança, o bebê, ele queria empilhar. Então, provavelmente, se eu der uma criança, você vai querer empilhar, ela vai querer ver o tamanho das coisas, né? Ela vai querer padronizar, isso desde a partir de 1 ano, 2 aninhos. Vai querer provar. Vai querer provar, ele vai sentir a textura diferente, o cheiro das coisas, ele vai querer tocar. 2 aninhos vai empilhando as coisinhas por tamanho, ele vai ver o que vem na frente e vem atrás. 2 anos, então, porque eu empilhei por tamanho, eu vou tirar a ordem que eu botei. Provavelmente nessa idade dessa habilidade vai ser categorização. Então eles vão buscar padronizar por cor, o que é mais claro, o que é mais escuro, entendeu? A ordem das coisas. Aí, a partir dos 3 aninhos, que vem essa questão também de raciocínio, né? E também a questão social. Aí, você montar o sanduíche na ordem. Já dá pra dar isso aí como um cardápio, né? Aí a pessoa escolhe qual sanduíche você quer. Sim. Ela vai seguir e tal, vai buscar padronizar, né? Reproduzir isso daqui. Então, vai estimular o raciocínio. E aí, a partir de 3 anos é isso. Você vai brincar de restaurante, de lanche. Então, eu quero esse pedido aqui. A criança vai produzir. Aí, ela vai inventar 1000 coisas. E é importante você também direcionar, né? Então, você tá na brincadeira, olha, eu queria esse pedido aqui, mas eu quero sem cebola. Entendeu? Sim. Então, a criança vai lá, brinca. Aí, depois ela vai dizer, olha, é o seguinte, eu fiz o pedido que você queria, mas acabou o ovo. Entendeu? E vai ser o mesmo preço. Então, você vai brincando com a criança. Aí, a partir dessa idade, ela vai querer buscar esses padrões. Mas nesse período antes, esse repertório de buscar estimular ela da maneira certa, né, com baixo estímulo, mas com estímulo, é importante para ela ter o próprio repertório de brincadeira dela. Com certeza. Ele não, eu realmente perdi esse timerzinho dele, porque era tela, toda hora era tela. E aí eu tinha, né, que só que chega em casa, chegava às 6h30, e aí tem a questão da rotina, né, que eu sou muito certinha com essa questão da rotina. Olha, chego em casa, tem que tomar banho, tem que jantar, tem que ler historinha, tem que fazer oração, tem que dormir. E aí, só que eu via que ele tinha passado o dia todo ali à toa, e aí eu queria compensar aquelas minhas 8 horas fora de casa. Eu queria fazer tudo o que eu tinha que fazer em 8 horas, que eu queria fazer em 30 minutos com ele. Então eu acabava que eu também dava uma pressãozinha nele aqui. Não, vamos brincar disso. Não, já deu, agora bora brincar disso. Agora bora brincar disso. E aí... Você queria garantir a estimulação. A estimulação certa, mas aí não dava. Aí às vezes eu tava tão cansada, e aí era quando eram as brincadeiras mais legais. Porque às vezes eu só deitava ali na sala, morta de cansada, e aí eu pensando, eu preciso brincar com ele, preciso fazer alguma coisa com ele e tal. E aí ele ia conduzindo alguma brincadeirinha aqui e tal, ele gostava muito de brincar. Virou até um gifzinho, uma figurinha do WhatsApp, né? Tem uma foto dele que ele começou a fazer gracinha, ele ria kkk. Ele ria, qualquer coisa que fazia, ele fazia kkk.
kkkk. E aí eu fiz um videozinho dele, virou uma figurinha minha, porque nos meus dias mais cansados era quando eu deixava ele mais livre e eu perto dele, e aí ele se soltava, porque ele tinha passado também o dia todo ali sem fazer muita coisa na televisão, e era o momento dele ali, dele, né, liberar as coisas e pensar e brincar. E aí é quando eu fico pensando, assim, né, quando eu lembro que a importância do brincar, né, para o desenvolvimento social, cognitivo, motor. Sim. Né, atrelado a isso, que eu ainda acho que o João não teve realmente, né, porque eu não estava ali presente, tem a questão também da personalidade. Ele é um fleumático melancólico, então é difícil de eu tirar ele e deixar ele se soltar ali com outras crianças. O João e o Henrique, eles são bem parecidos, né? Tanto é que quando eles se juntam, eles demoram assim, tipo, umas 2 horas para começarem a se entender numa brincadeira. E aí o João, ele fica ali preso naquele negócio de... Aí, mas o que eles ficam fazendo assim, tipo, nesses 2 horas? Ficam arengando um com o outro. É porque assim, a gente normalmente se encontra na casa da Tatá, né? Então o João tem o jeito dele de fazer as coisas, tem as coisas organizadas do jeito dele, aí o Henrique pega, aí já quer brincar de um jeito, aí o João se mete no meio da brincadeira dele e fala que não é daquele jeito, o Henrique quer brincar daquele jeito. Então eles começam, aí mamãe... O João pegou, eu tava brincando. Filha, o brinquedo dele, vamos lá, vamos pegar outra coisa. Aí pega outra coisa. Aí o João vem comigo, mas ele tá brincando errado. Ele pegou isso de mim. Mas olha só, essa questão do brincar é a ocupação da criança, é como se fosse o trabalho da criança. Se nós duas vamos fazer uma atividade juntas, vamos fazer um trabalho juntas, a gente vai conversar, a gente vai divergir, a gente vai entrar numa negociação até a gente conseguir produzir aquilo ali em comum. E o brincar deles envolve tudo isso. O meu jeito, o teu jeito, flexibilizar, negociar, ceder, não ceder, brigar, não quero mais brincar contigo, daqui a pouco eu volto. Não, vamos brincar? Isso faz parte Isso também, faz né? parte da interação envolvendo o brincar. Mas o mais legal deles dois específico é porque era muito engraçado da gente observar Porque são de fora. né? Eles são muito... E aí, eles começam o dia de um jeito, aí não querem, não se encaixa e tal, não sei o quê. Quando eles vão embora, já estão chorando que não querem se separar. Quer mais ir embora. Isso. Então, é assim, eles passam o dia todo brigando, aí quando tá nas 2 horas antes de ir embora, eles se entendem de um jeito que eles já querem dormir junto, viver junto. E é muito Porque engraçado. eles levam todo esse tempo pra ceder, pra se alinhar. pra negociar, pra se alinhar. Aí quando eles conseguem, já tá tempo. E aí, foram 4 dias juntos, 4 dias eles demoraram pra se entender umas horas e tal. Aí depois, no final, não quer ir embora. É muito engraçado. Menos Assim, o dia da piscina. O dia da piscina foi certeiro. Já deu certo Já logo deu certo de já de início. cara, porque já tava a piscina montada, então ali foi bom. Não, a água ajuda, né? A piscina muito. é difícil uma criança que não gosta. Até o José até queria pelo entrar. sensorial. O José, na época, tinha o quê? Uns 2, 3 meses, né? E aí... Toda animada assim pra ele entrar. E aí o João, ele tem um negócio assim muito... O quarto dele é o quarto dele, né? E ele ficava bravo com o Henrique, aí ele ia embora lá pro quarto dele. Eu não quero mais brincar, ia embora pro quarto. Aí eu ficava olhando na câmera. Aí daqui a pouco o Henrique ficava por ali, aí ia subindo a escada devagarzinho. Eu falava, deixa aí. Aí eu ligava a câmera e ficava nós dois bem assim, na câmera olhando. Aí chegava lá, aí eu não quero brincar. Aí o Henrique pegava um brinquedo, ficava por ali. Aí daqui a pouco ele descia, mamãe, o João não quer brincar comigo. Era muito engraçado de observar. Aí eu falava, não, meu filho, fica aqui. Daqui a pouco lá veio o João descendo, todo desconfiado por ali. Mamãe, o Henrique foi lá no meu quarto e pegou o meu brinquedo. Eu falei, mas filho, você tava brincando? Não, então deixa ele brincar. Aí ele... É que brincar junto envolve uma série de habilidades, né? É muito legal. Que não é fácil e ao mesmo tempo é muito interessante. Lá na loja é muito legal. Você vai as crianças brincando com umas as outras. É muito divertido, assim. Eu me divirto bastante, né? Eu ri e tal mesmo, porque... É um trabalho muito difícil o seu, né? É um trabalho muito difícil. É gratificante, sabia? Com Eu gosto certeza. bastante. Existe muito trabalho, né, por trás. Querendo ou não, uma loja é um negócio,
Mas é muito gratificante, porque a gente tem clientes também muito especiais e tal, né? Que conversam com a gente troca muita ideia, mas que levam também os filhos lá, é muito divertido. Principalmente essa interação quando chega uma criança que não conhece a outra, né? Aí essa negociação, né? Um pegar o brinquedo do outro. Aí sempre tem uma criança que ela é mais extrovertida que a outra, né? Sim. Que ela chega assim, olha, aí ela quer puxar assunto, aí outra dá as costas. Tem um perfil mais dominante, a outra tem um perfil um pouco mais passivo, exatamente. né? Tem tudo isso. O João é a criança que vai sair correndo. Se alguém chega, se ele estiver aqui brincando, chegou uma criança perto dele aqui do lado, pegou, ele já vai lá, mamãe, mamãe. Ele... Eu fiquei muito impressionada o dia desse com o feedback que eu recebi da minha prima. Minha prima saiu com ele e com a minha mãe pro restaurante, aí ele ficou lá na brinquedoteca. E aí um amiguinho pegou um dos brinquedos, não tava na mão dele, mas é um dos brinquedos que estava aqui na composição do cenário que ele tava fazendo, no espaço dele. No espaço. E aí o coleguinha pegou. Aí ela disse que ele levantou, falou, eu tô brincando com esse agora. Pegou um outro brinquedo, você pode brincar com esse daqui. Ai, que bonitinho. E aí o menininho foi embora. Aí ela me falou isso, eu fiquei, meu Deus. E ele não, assim, quando eu tô por perto, ele corre pra mim, mamãe, tá pegando meu brinquedo. O meu sobrinho faz muito isso. Tá ali pra divulgar a situação. Impressionada, assim, por receber esse feedback de não é comum, não imaginava que isso fosse acontecer, né? O João, a fuga dele é sempre correr pra mim e contar o que tá acontecendo e tal. Tipo, se eu levar o João lá, ele não vai mexer. Ele vai ficar olhando. Ah, sério? O meu vai. Ele vai ficar... Vou levar. Até eu chegar pra ele e falar assim, filho, você já viu que tem dinossauros? Você gosta de dinossauros? Eu não gosto. Você aí viu ele que chega tem em casa, aí ele conta tudo que ele viu. E ele conta tudo que era legal na loja de uma forma que parece que ele estava imerso naquele parece ambiente. Que ele já chegou brincando. E ele chega em casa, ele conta todas as coisas, tudo que ele viu, tudo que ele achou divertido. E lá na hora ele tá assim. Ninguém imagina que ele tá se divertindo tanto dentro da cabecinha. Tá acontecendo muita coisa. Mas ele tá primeiro como espectador, né? Ele tá olhando, ele tá conhecendo aquele ambiente. Sim. Aí depois, talvez em outras vezes, aí ele vai se soltando, é isso? Aí eu vou chegar e eu vou falar, filho, e os elefantes você não gosta? Tem lá em casa? Eu não gosto. Sabe uma coisa interessante que eu até aproveitar que a Kátia está aqui para conversar, vai muitos pais em que eles, enfim, faz parte de já com uma criança ali de 6 anos, 5, 6 anos, em que tem muita tela, né? E querem tirar a criança, tirar esse estímulo até às vezes criança com TEA, né? Que quer tirar, afastar a criança da tela, do celular, da televisão, do iPad e tal. A gente tem algumas coisas assim para estimular, né, a criança a brincar, mas é esse negócio, né, ela não vai brincar sozinha, se você comprar. Você precisa estimular, vai ter um tempo que ela vai fazer muita birra até fazer esse detox completo. E aí eu queria aprender um pouco mais, né, como a gente pode direcionar isso. Por exemplo, lá, eu sempre direciono muito para... Aqui eu selecionei alguns brinquedos que eles são muito versáteis, né? Sim. E a curadoria dos brinquedos lá da loja, sou eu que faço muito pensando nisso. Brinquedo versátil, que ele pode virar mais de uma coisa. Porque assim, precisa ser brinquedos de qualidade para durar bastante tempo. Então, eles realmente têm um custo-benefício, um valor agregado maior do que um brinquedo de plástico convencional. Sim. Então, se você vai investir num negócio desse, que dure e que sirva para um monte de coisa diferente, né? E por muito tempo, né? Já que ele vai durar muito tempo, que ele tem essa plasticidade de virar várias coisas. Atingir várias idades, né? Que é o que tu tava falando. Sim, e eu acho que a primeira barreira é o tédio, né? A criança conseguir sair do tédio para depois ela buscar esses recursos para se estimular. Porque se você só oferecer, não vai funcionar. Mas, por exemplo, brinquedos, esses daqui, ó, é de uma linha bem legal lá, que é de bricolagem. Que são esses brinquedos de madeira. Ele é tipo um Lego, só que de peças de ferramenta, né? A partir de 3 aninhos, tem até para menores. Isso é muito legal. Vem um monte de referência para montar sozinho a criança. Ó. O passo a passo e a referência. O passo a passo, a gente tem mesa, tem andador, tem um monte dessa linha que pode juntar e criar. Eu vi o andador. Ele é bem bacana. E quanto mais vai juntando, vai comprando os que tem o passo a passo, dá pra criar coisas que nem tá ali na... Isso, e é uma coisa legal, porque você trabalha outras habilidades além de só encaixar, né? O Lego é muito bom pra isso, mas, por exemplo, a partir de 3 anos, eu acho ele muito mais vantagem do que o duplo.
Porque o duplo é só encaixe. É. E aí, esse daqui você cria o que você quiser. E Vem tem com as o desenvolvimento, ferramentas, né, motor para criança. Sim. de você tirar as porcas, de criar, de fazer coisas com movimento. Eu acho que até, inclusive, para antes dessa idade, né? Porque a gente busca muito licença, né? Licenciado. Então, é o Star Wars, é o Sonic, é o Minecraft. Eu acho que isso, antes de chegar nessa fase realmente de faz de conta, não é tão legal, porque a criança fica só imersa naquele universo, né? Aí ela vai crescer, ela só vai querer coisa do Sonic, só vai querer coisa do Minecraft, só vai querer coisa... Que são as fases que eles vão passando, associado ao que tá na moda na escola, com o coleguinha que leva. A gente precisa ter cuidado com isso. isso. Principalmente, só fazendo um parênteses, principalmente se a nossa criança ela tem alguma dificuldade de desenvolvimento. Sim. E se de repente ela tem autismo, que é um contexto em que a gente se preocupa muito com os interesses restritos. Então, muitas vezes, aquela criança ela tem hiperfocos. Toda criança tem, né? É normal que a gente tenha temas de interesse, todos nós temos. Só que na criança com TEA, isso se torna muito rígido. E aí, às vezes, é Sonic, Sonic, Sonic. Então, todo quebra-cabeça é de Sonic, tudo é de dinossauro. E aí, o que a gente fala muito para as famílias? Você vai oportunizar o acesso ao tema que ele gosta, brinquedos com o tema que ele gosta, mas não de maneira engessada, não só isso, sempre tentando ampliar. Então, se ele gosta de dinossauro e ele está dentro do espectro, se eu ficar dando tudo só de dinossauro, eu vou reforçar essa rigidez cognitiva e comportamental e esse tema, esse interesse muito restrito num tema. Ah, mas o que isso atrapalha? Isso atrapalha o desenvolvimento dele, de expandir para outros repertórios, para brincar com outras temáticas, para conhecer outras temáticas, e isso atrapalha muito na interação social, porque o brincar é uma atividade em que eu faço sozinho, mas o brincar, ele tem uma função muito social. Os convidados de aniversário fazem muito isso, sabia? Tipo isso. Assim, é um menino que ele é autista. Aí ele ama dinossauro. Aí vê tudo que tem dinossauro. Dinossauro. Ok, a gente tem bastante coisa de dinossauro, mas assim, tipo, se eu tiver a oportunidade de dar outras coisas... Ele pode aumentar o repertório, porque se eu tô dentro do espectro e eu só gosto de dinossauro, e a minha família reforça só isso, dinossauro. Aí nós vamos brincar na escola. E aí o que eu faço? Eu só falo com você, que é uma amiguinha da mesma idade, eu só falo com você sobre dinossauro. Só quero brincar de dinossauro. Só falo de dinossauro. E você tá trazendo outros temas de crianças da nossa idade. E eu só quero brincar de dinossauro. Você vai me achar muito chata. Porque eu só quero brincar de dinossauro. E aí eu não vou ter com quem interagir. Eu acho que mais do que isso, tem também o reforço de comportamentos e de outras coisas. Por exemplo, se o interesse for um personagem específico, então ele vai querer se comportar sempre como aquele personagem. Aí, normalmente, essa criança também tem acesso aos vídeos e tela desse personagem específico. Hoje em dia ainda tem esse perigo da IA, então às vezes colocam os super-heróis fazendo coisas que não são legais, porque são divertidas para os adultos, e às vezes a criança tem acesso a um conteúdo desse e acha que é uma coisa legal de estar se reproduzindo. Então realmente focar em uma só coisa, depois tudo que ele vê relacionado a isso, ele vai estar querendo imitar. Sempre. Então, uma hora isso pode chegar a ficar perigoso nesse sentido. Claro. De estar evitando coisas que já não são comportamentos adequados para criança. Porque a criança imita mesmo. Imita, principalmente quando está obcecada, imersa nesse mundo. Então, eu tenho um pouco de cuidado com os personagens que meu filho tem acesso. Eu sempre converso com ele sobre todos que ele me traz. Mas principalmente nessa parte de continuar estimulando e tudo mais, justamente por isso, porque eu tenho medo de certos personagens ele querer evitar, ficar tão imerso, porque eles mergulham, né? Tanto o João quanto o Henrique, no dia que eles são aquela coisa, eles são mesmo, e todos os comportamentos vão ser relacionados àquilo. Então, que ele não ache legal certas coisas, certos comportamentos, né? E não queira ficar imitando o dia inteiro alguma coisa que a gente não concorda em casa, ou que eu não quero que ele imite na escola. Sim. Então,
sempre realmente variar essa coisa. Ou tirar um pouco dos personagens e brincar com brinquedos menos temáticos, como elefantinhos e coisas assim. Ou então variar mesmo os personagens. Não deixar ficar focado só em um, né? Sabe uma coisa Legal. interessante também? Por exemplo, tu lembra até que idade tu brincava assim? Assim, de brinquedo, você fala? Brinquedo, sim, brincar sozinha. Eu acho que até... Assim, com brinquedo, eu acho que até 11, mais ou menos. Com brinquedo, 10, 11. Aí, depois disso, o brincar, ele já era assim... brincar de queimada, Correr, brincar de jogar bola. Uma infância Apostar diferente. corrida, Isso, eu também. amarelinha, com coisas diferentes, brincar de peteca. E até coisas que não eram muito ideais, né? Como aquele pera-uva salada mista, não sei o quê. Sim. Todas essas brincadeiras também já começavam a entrar e ocupar o espaço dos brinquedos, né? Nessa época, assim, de 11 aninhos. Então brinquedo eu acho que até 10, aí depois essas brincadeiras mais assim, bola, brincadeira de grupo, pular corda, mas eu não era muito boa, porque essa parte motora Essa sempre parte foi um era desafio boa, pra essa mim, parte não era. pra mim era muito boa. Aí entra Esportes. muito também a questão das preferências e das características individuais nessa relação com o brincar. Porque, por exemplo, até 10 por ali eu tava nos brinquedos. Depois que a gente passa para essas brincadeiras mais em grupo, com esporte, eu não era muito boa nessa parte. Não é à toa que eu trabalho com crianças que têm dificuldade de desenvolvimento, que eu tô me resgatando também, né? E eu não era muito boa nessa parte. Aí eu me voltei para os livros, para o desenho. Então também tem isso na relação com o brincar. As características de personalidade, as características individuais e também as preferências. Então, de repente, você pode ser muito, muito interessado em atividades motoras. Sim. Você pode gostar de brincadeira, de subir, descer, esporte. E eu posso gostar mais de atividade de pintar, de quebra-cabeça, porque nós temos as nossas características diferentes e preferências. Isso também é importante a gente observar. Isso é engraçado porque, assim, temos brinquedos. Na verdade, a gente nunca para de brincar, né? E a gente percebe realmente uma dificuldade quando a criança chega ali dos 8, principalmente agora, 8 a 9 anos. As pessoas não sabem mais o que dá para uma criança para ela brincar, né? Aí já parte para roupa, maquiagem. Maquiagem. Muito cedo. Até. E deixam de buscar coisas lúdicas, que pode ser também do universo mais adulto, mas só que assim, que faz parte do desenvolver. Por exemplo, tem muito jogo interessante de estímulo social, de memória, que ajuda as crianças, adolescentes e até adultos jogam muito, que é estratégia, memorização, negociação. Então, às vezes as pessoas deixam de buscar essas coisas porque a criança já está velha demais para brincar, né? E não deveria ser tanto assim, né? Se as pessoas conhecessem melhor alguns universos, principalmente esses relacionados a jogos, entenderiam que realmente como isso pode beneficiar. Porque, por exemplo, tu tem filho adolescente, né? Sim. Que atividade você faz com teu filho? Então, música, a gente ouve música junto, tem uma série junto, mas aí já parte um pouquinho pra tela. De brincadeira mesmo, atividades de esporte, então eles de vez em quando me ensinam a jogar alguma coisa, de vôlei, de aquele que tem uma raquete grande, Badminton? frescobol, né? Tipo um Beach tênis? Isso, aí eles me ensinam a fazer essas coisas. E a gente faz assim, Uno, baralho, aquele Twister a gente faz também, alguns jogos de estratégia, são jogos de tabuleiro, na verdade. Sim. Que a gente consegue fazer hoje. Isso que eu ia falar. Tem muitos jogos legais. Recentemente, né? Eu já jogava muito entre amigos, eu achei que minha família não ia se estimular a nada por isso. Aí teve alguns finais de semana passados que eu levei um jogo assim, bem incomum, que é o Sabotagem, que aí são os mineradores anões, né? Em que uns estão sabotando pra gente chegar no ouro, que não quer, né? Então o sabotador vai ganhar se ele enganar todo mundo. E assim, isso envolveu toda a minha família, tipo, até meus legal. tios, assim, meus pais, minha mãe de 60 anos,
já meus tios, todo mundo. E aí, no final de semana passado, eu comprei um jogo que já é, assim, já para adultos, né? Que já não é um brinquedo, que é um jogo de estratégia, né? Que estamos disputando o controle da máfia, né? Já é, assim, algo já envolve crime, né? Essas coisas e tal. E aí minha tia tava jogando e era uma coisa que eu achava que só, tipo, gente da minha idade ia querer brincar. E não, isso envolve muitas pessoas. Então, em atividade de tempo de qualidade em família, existem outras coisas fora do usual que a gente tem lá na UBAU, inclusive, que estimula muito essa convivência. É o imaginário, então tem o Doble também, que é um jogo muito legal de você pensar rápido, memorizar e agir. Tem o de construir, de trabalhar em equipe contra o tabuleiro. Aqueles de desafio, aquele dos monstrinhos. Que é o Smart Game que eu também. Comprei lá pra Curumim, eu de vez em quando tô fazendo, porque eu digo, nossa, tô aqui trabalhando meu raciocínio, muito legal. Acho difícil, antes de apresentar pra criança, deixa eu brincar também. Esses daqui, ó. Deixa eu me entender nesse jogo. São esses quebra-cabeças aqui individuais, que a gente chama, né? São, tipo assim, uns 30 diferentes. E tem tipos, níveis diferentes, né? Níveis diferentes. Ele vem sempre com um livrinho. Esse daqui é o da Ilha do Dinossauro. Ele vem com um livrinho com 60 níveis de desafio, do iniciante até o mega avançado. Aí você tem que montar primeiro como tá aqui. Então você vai colocando ele na posição certa. E aí depois você tem que resolver o quebra-cabeça sozinho, né? Usando as estratégias e regras de cada jogo. Então tem de 4 anos até os mais... a partir de adolescentes são os mais lógicos, que são a linha IQ, que eles são fantásticos. Tá chegando uma linha nova, inclusive, lá na loja. São mais de 30 modelos. Criança brinca sozinha bastante. Mas, é claro, é esse sentido, né? Se uma criança é muito estimulada, ela precisa viver um pouquinho de período de tédio para querer começar a se desenvolver. Eu tento zerar todos esses lá na loja, né? Não importa a idade, de 4 anos até mais velhos. E eles são muito legais. Tipo, isso é um exemplo bacana. Aí muitos jogos também para tempo de qualidade em família. Para você conseguir, por exemplo... Eu acho que uma das coisas mais... Eu brinquei muito de videogame com meus irmãos, né? E era muito legal você... Faz parte, né? São lembranças boas, por exemplo, você passou a perna no seu irmão ali, você conseguiu passar na frente dele e pegar as estrelas que ele ia pegar. Então, você cria momentos tão legais que as pessoas não conhecem como ter, né? E às vezes, por exemplo, nem precisa você investir num jogo de tabuleiro, né? Tem muitos jogos hoje no Instagram, na internet, tem perfis já que ensinam jogos, né? Então, por exemplo, tem o jogo do impostor. A gente escreve a mesma palavra no papel. Não precisa comprar um jogo, eles ensinam a estratégia de como brincar. Isso, então cada um da testa também. O da testa, cada um recebe um papel com a mesma palavra, só que um de nós, o papel tá em branco, né? Então a pessoa tem que descobrir qual é a palavra que a gente tá falando só dando dicas. E a gente tem que descobrir quem é que não sabe. Então, esses tipos de jogos, assim, para adolescente, principalmente, criança ali que tá já nos 12 anos, já é muito legal. Já você cria momentos em famílias importantes. Eu não sei se vocês brincaram na adolescência, um jogo que fazia vários pontinhos e aí tinha que ficar conectando, assim. Sim. Eu vi um dia desse no TikTok uma menina que falou, eu descobri um jogo super legal e aí mostrou esse jogo, eu fiquei, meu Deus. Na escola. Então todos esses joguinhos, jogo da velha, muito pouco jogado hoje em dia, esse de conectar os pontinhos e ver quem faz mais quadradinhos, stop, então tem muitos desses joguinhos. O Batalha Naval de Papel, vocês fazem aquele que você tinha que dobrar o papel, eu fazia que desenhava o meu Destroy aqui 4, aí tinha as letras e os números, aí falava A2, aí eu falava água. Acertou. Mímica também é muito legal, né? Lá na clínica a gente tem um de mímica que, inclusive, algumas cartinhas tem profissão
É um jogo simples, mas ele tem grupo de profissão, aí tem objetos, coisas, e ele tem expressões. Então, que a gente usa muito, inclusive, para trabalhar com crianças que têm dificuldade nessa questão da cognição social, de entender o simbólico. Isso é um comprometimento que a gente tem muito nas crianças com TEA dela, porque a tendência é interpretar literalmente as coisas, né? Então, por exemplo, nas cartinhas tem fome de leão, pé de chulé, e aí tem que fazer a mímica passando essa expressão. Nossa, isso é muito engraçado, porque aí você faz várias coisas, o tempo está acabando, é muito legal essa questão das mímicas também. Eu já conversei com o Bruno assim, quando a gente começou a namorar, já tem, sei lá, desde 2009 pra cá, o meu marido, ele ainda brincava de War com os amigos dele, né? E eu ainda brincava de banco imobiliário, tamanha velha de 20 anos. E aí, a gente já conversou que a gente tá esperando chegar essa fase dos meninos, do João, porque eu tô doida pra brincar de novo de banco imobiliário. Ele tá doido pra brincar de novo de War. E aí agora você falou desse brinquedo, eu já tô me imaginando brincando com de mímica lá em casa. Mas às vezes você nem precisa esperar tanto, assim, já tem brinquedos, tem uma linha muito legal que trabalha, são jogos bem bacanas da Jeco, inclusive, que já a partir de 4 aninhos trabalha estratégia inicial, memória, que você pode brincar com os filhos e também você pode brincar com o teu próprio marido. Assim, No momento eu não tô tendo horário. Mas eu imagino que deva ser importante vocês terem um tempo de qualidade. Tem sido um tempo bem legal com minha esposa, assim. Tem brincar de tabuleiro. A gente joga tempo deles, jogos. Nós dois, assim, né? Porque além do de 3 anos, ela ainda tem um de 6 meses. Então ainda tá naquela fase inicial ali, que é um pouco mais complicada. A gente sabe, você tem 2. O relógio lá de casa, acho que ele roda mais rápido do que o de vocês. Eu vejo, já passou, assim. Eu entendo porque eu tenho 2 também. Mas assim, é uma coisa que eu quero. E que você tava falando, né? Quando você começou a falar, o que você dá num presente para uma criança de 8 anos? A gente realmente acaba caindo na roupa, maquiagem, um negócio, um jogo de vídeo. Um card, vai lá no supermercado ou vai na loja e compra um card de Pokémon. R$200 de jogo. Aí vai lá e troca. Pra criança trocar R$200 de jogo no PlayStation, R$200 de jogo na loja de aplicativo. Porque a gente não tem. E é uma coisa que toda vez que eu tenho que comprar um presente para uma criança nessa idade, eu sempre vou olhar o jogo de tabuleiro. Mas eu nunca vou comprar. Porque eu sei que aquela criança não vai brincar. Depende muito do pai, né? E eu tipo, já sei mais ou menos como que é a tua rotina, já sei como é que fica com teus filhos são muito assim. E aí eu fico com aquele brinquedo de tabuleiro, assim, e quando o meu marido vai comigo, aí eu falo, olha, amor. Aí a gente acaba imaginando pra gente, quando tiver com os nossos filhos, e eu sei que eu não vou comprar pra aquela criança. Porque não faz parte. Porque não vai brincar, vai ser do repertório daquela família, né? Vai chegar com o pai. E o pai vai falar, chama alguém pra brincar, não vai brincar. E eu prezo muito por esse tempo, assim, de brincar, né, no nosso contexto, né, materno, que a gente vem tentando fazer isso, que é ter esse tempo de qualidade, de atenção, de brincar, o livre brincar, o brincar direcionado, o brincar, sabe, a gente precisa estar todo mundo ali em família. Essa criança não vai ter. Em relação a esse negócio de jogos, sei que a gente tá com o tempo corrido, mas assim, o que eu queria falar era que quando você tiver a oportunidade, vai lá na loja pra te mostrar que a gente tem esses jogos que eu fiz uma curadoria bem legal, que hoje o mercado tradicional de jogos de tabuleiro, eles são muito voltados assim, fazer um jogo de tabuleiro de plástico, que ele é voltado no item, né? E no valor, para ele sair mais. E não na diversão em si e na jogabilidade. Pelo contrário, a gente tem alguns jogos não convencionais para a própria criança brincar com os amigos, que são bem simples e muito divertidos, focados na diversão em si. Jogos de cartinha, mais voltados na jogabilidade. Esses sim são jogos muito legais. Tem o Doble, tem o Lambejocas, tem o Timeline, tem muito jogo que dá para explorar bacana. Mas é assim, são jogos que eu posso tanto brincar, a criança pode tanto brincar com os amigos quanto sozinha, porque essa que é um pouco da questão também. Tipo, eu vou dar um jogo de tabuleiro, eu vou dar um banco imobiliário. Vai ficar intocado no quarto da criança porque
Talvez os amigos também não se interessem por brincar. Talvez o bacana oportunizar um pouco de cada estímulo aí. Algumas atividades, alguns brinquedos que eu consigo brincar sozinho, e aí, claro, por exemplo, esse daqui que você quebra-cabeça. Essa habilidade de brincar sozinho é algo que a criança vai desenvolvendo, né? Porque tem a ver com a própria maturação, né, dela. E também brincar em grupo. Então, ter atividades onde eu posso brincar. Essa aqui eu brinco mais individual, mas também dá para brincar em grupo. E tem outras que aí eu preciso de alguém para brincar junto. É que a grande questão do brincar é que envolve presença do adulto. Sim. Né? Presença, conexão, vínculo. Seja para respeitar a ideia da criança e seguir a liderança dela, seja para sentar e trocar turno numa brincadeira mais estruturada, seja para convidar os amiguinhos para vir brincar. Precisa de presença do adulto no sentido de vínculo, de conexão, para que esse brincar aconteça. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. O adulto quer usar o brincar para ocupar a criança e o adulto ter o tempo dele aqui. E é aí que mora o problema. E aí o que acontece é que eu vou comprar esse brinquedo, porque o meu filho pode brincar sozinho, porque eu quero tirar meu filho da tela. Aí eu dou o brinquedo pro meu filho e eu vou pra onde? O celular. Isso. Eu vou ficar na tela. Eu quero trocar 6 por meia dúzia. Né? Eu não quero que o meu filho fique na tela, mas eu vou ficar na tela. Só que esquece que a criança, ela aprende vendo. A criança, ela é esponja. Então ela vê, ela repete, né? E aí é importante, por exemplo, se eu compro um brinquedo desse aqui e dou pra mim, pronto, vamos supor que o João seja uma criança que viva na tela. Eu vou comprar esse brinquedo aqui porque eu não quero que o João fique na tela. Só que se eu só comprar esse brinquedo e der pra ele, ele não vai se interessar. Eu preciso, no mínimo, parar 2 dias e falar, filho, vamos brincar comigo, eu vou brincar com você, vou te ensinar. Eu tenho que ter esse tempo de troca, de falar pro meu filho, vou te ensinar, eu vou brincar com você. E aí depois é que eu vou começar a deixar ele brincar sozinho. Só que os pais, eles não querem muito isso. Olha, esse brinquedo pode brincar sozinho? Pode. Então eu vou levar esse. A criança não vai ter interesse. É porque para fazer sentido, o adulto tem que entrar nessa relação, né? Para aquele brinquedo fazer um sentido. E eu acho que mais do que o perguntar se vai brincar sozinho, a gente tem que ter noção das habilidades que cada brinquedo está desenvolvendo. Porque, por exemplo, o meu filho, um dia desse me pediu pra brincar de pescaria. A gente tem uns peixinhos magnéticos que grudam na vara e tudo mais. E aí ele, mãe, eu quero brincar de pescaria. Acordou um pescador. E aí eu peguei todos os peixinhos dele. Ele botava, fazia assim, o peixe não vem. Aí ele grudava assim na vara. Na hora que ele puxava rápido, o peixe também desgrudava. Porque é um imã fraquinho. Aí eu, filho, pescaria é sobre paciência. A gente tem que botar a vara devagarzinho. Quando o imã encontrar com o parafusinho, você puxa devagarzinho e tal. Demorou muito tempo pra ele pegar. Ele pegou já na hora que a gente ia sair, entendeu a brincadeira. Aí eu falei, você precisa brincar mais de pescaria. Você tá precisando desenvolver a sua paciência. Então a gente vai fazer isso aos poucos e você vai aprender a trabalhar com calma. Que nem tudo dá pra ser rápido. O peixinho não vai grudar rápido. Assim como na pescaria de verdade, né? Então, eu achei muito legal que ele pediu e ele ficou uns 3 dias seguidos brincando. Aí daqui a pouco ele tava, mamãe, eu já consegui sozinho. Então, observar se qual é a habilidade que você acha que o seu filho tá precisando trabalhar. Vamos trazer um brinquedo que vai ajudar nessa habilidade. Vamos brincar juntos, vamos mostrar como faz. E depois ele vai passar o tempo dele treinando aquela habilidade que você quer sozinho, porque ele vai achar divertido. Então, a brincadeira tá muito sobre isso também. Da gente ajudar a criança a se desenvolver. A gente sabe quais pontos que ele precisa desenvolver. E a gente dá essa ajuda mostrando como fazer de uma forma divertida, de uma forma lúdica. Então, eu acho que tudo isso ajuda... O brincar ajuda a desenvolver e ter essas habilidades vai ajudar no brincar quando for no coletivo, quando for... Então, tudo ali ao redor do brincar é incrível, é mágico. Tudo tá interligado. Tem uma grande diferença, né? Ela ensinou como fazer. Diferente dela chegar e falar assim, não, tem que fazer devagar. Não, segura, só segura que ele vai grudar. Não, tenta de novo.
ele não ia conseguir, ele E não nem ia achar interessante o suficiente pra ele continuar tentando Sim. 2 dias seguidos. Ia dar 5 sim. minutinhos, ele ia desistir. Não ele funciona. não consigo, esse brinquedo é chato. Isso dá pano pra manga, eu acho que a gente vai ter que ter outro, viu? Sim. Porque envolve também a forma como eu dou o estímulo, como eu me comunico com a criança na hora das brincadeiras, de acordo com a faixa etária e com o desenvolvimento dela. Então, às vezes, eu fico dando uma instrução aqui falando muito difícil. Que é diferente de eu dizer, como que é isso? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Em que eu viro parceiro de jogo, eu brinco junto e eu dou o meu modelo na prática. E erra junto pra mostrar que não é difícil só pra ele. É difícil pra mãe é um também. pouco difícil mesmo. Mesmo. Vamos tentar de novo? Porque senão eu fico aqui, assim, sendo meio que uma professora, entre aspas, uma coisa muito teórica. Faz assim, faz assado. Aí a criança vai dizer, não entendi, é difícil mesmo, isso aqui é chato, né? Então, É um acho pouco que passa por aí. dessa profissão do João, né? A pessoa chega na loja, ele podia muito bem dar qualquer coisa. Eu queria comprar um brinquedo pro meu filho que ele brinque sozinho. Aí o João pergunta assim, qual a idade dele? 3 anos. Pode levar esse. Que vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E não é... Chega na loja com o João, vai fazer lista, alguma coisa. Ele vai fazer tudo. Uma entrevista, toda uma pergunta, todo um que é. É um processo Pra personalizado. Para ele direcionar, porque assim, para ele comprar esse brinquedo para ele colocar na loja, como ele falou, ele faz uma curadoria, ele tem uma pesquisa, aí quando o brinquedo chega, ele vai entender, ele vai brincar, né? Esse trabalho difícil. ele vai brincar. Me esforço muito. Você tá brincando? Não, estou trabalhando aqui. Estou trabalhando. Literalmente, eu brinco em serviço. Ele brinca em Eu brinco serviço. em serviço. Pra quando a pessoa chegar lá e falar assim, eu quero comprar um brinquedo para meu filho brincar sozinho. Aí ele vai perguntar qual que é a idade, o que ele faz, o que ele gosta, por quê. Eu quero tirar meu filho da tela. E ele vai conseguir direcionar para um brinquedo que vai dar certo, desde que esse pai, essa mãe, tire o mínimo do tempo para ensinar a criança a brincar. Porque todos os brinquedos da Ubaú, eles são maravilhosos. Só que não existe o melhor brinquedo do mundo se você só largar na mão da criança de qualquer jeito, ainda mais nessa questão de tela, de tirar da tela, nunca vai ser interessante. A tela sempre vai ser melhor. Sim. Né? Sim. E até mesmo que estava prestando atenção nas cores dos brinquedos, né? Sim. Os brinquedos de madeira, eles têm uma diferença, não é aquela cor que dói aos olhos. Sim. São brinquedos muito bem acabados, né? São coisas bem feitas e tal, duradouras, mas não é aquele azul cheguei, não é aquele verde limão gritante. São os brinquedos de baixo estímulo, né? Exatamente, Isso. e é isso que a gente precisa. Agora a gente vai dar espaço pra Kátia sair, que ela tem um atendimento. Mas muito obrigada de verdade por ter imagina! Adorei, gente, parabéns. Mas assim, eu adorei, tá? E eu acho que a gente tem pano na manga pra outras coisas. Tá? Porque esse assunto é um assunto assim, muito interessante. Estamos abertas a novos projetos juntas. Qualquer coisa vocês avisem. E parabéns pela iniciativa, que é Obrigada. muito... Falar da maternidade, eu acho que é um universo muito rico. As mães precisam muito, as crianças, os homens precisam muito, os pais precisam muito também. Comenta aqui embaixo qual foi a sua brincadeira favorita na infância. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e Diário da Capital. Já tá gravando. Eu que bate palmas. Tô atrapalhando minhas palmas.